é manipulador, entendeu? Às vezes é cruel com as outras crianças. Na adolescência, ele vai também cometer alguma coisa que você percebe já que ele tem esse. Por quê? Porque ele não tem empatia, ele não tem aquilo que caracteriza todos os seres humanos. Eu vou pegar, cara, um exemplo, se eu não me engano, foi de Ana Beatriz, que é num livro Mentes Perigosas. Ou foi dela ou foi de outra pessoa, não me lembro qual foi do livro que eu li, tá certo? Mas ele disse, olha, vamos imaginar uma criança caiu no lago. Uma criança cai no lago, o que é que uma pessoa normal faz? A criança caiu no lago, uma pessoa normal pula atrás. Vamos imaginar que você está andando de bicicleta, está pedalando, e de repente você vê uma criança se afogando. O que é que você faz? Para a sua pedalada e mergulha atrás da criança para salvar, gritando para que outras pessoas possam ajudar. Uma pessoa normal faz isso. Uhum. O que é que um psicopata faz? O psicopata está andando, vê a criança se afogando. Ele olha para um canto, para outro, ele vê que usou aquela roupa há pouco tempo e está indo para alguma coisa, para alguma reunião, para algum compromisso dele. Tá certo? Então ele diz, eu vou sujar minha roupa, eu vou com a minha roupa. Se tiver alguém vendo, aí ele finge ser um ser humano. Eu vou repetir, viu, pessoal? Ele finge ser um ser humano. Muito Ele faz, interessante. pessoal, a criança está se afogando. E ele corre para lá, para ajudar também. Se tiver gente vendo. Se não tiver gente vendo, ele vai deixar a criança se afogar. A criança não é dele. Né? Isso até me lembrou agora um fato lá, acho que foi no Rio de Janeiro, São Paulo, que roubaram um carro e a criança ficou presa no cinto de segurança. Não sei se você se lembra dessa reportagem. E aí o carro saiu arrastando a criança, parece por alguns quilômetros. A criança, já imaginou? Amarrada ao cinto de segurança, lá de fora do carro, sendo batida ali no concreto, na pista, no carro, tá certo? E entrevistaram um dos jovens, eram 3 jovens, parece. Um dos jovens, por que você viu a criança amarrada no cinto de segurança? Eu disse, vi. E por que você não fez nada? É isso? Não ia parar para fazer? Sim, e se fosse seu filho? Eu disse, não era. Olha Entendeu? só. Não era. Quer dizer, falta de empatia completa. Então, na verdade, são seres desprovidos completamente de emoções como a gente. Na verdade, eu estou falando do grau mais avançado, viu, pessoal? O grau mais avançado. Eles fingem ter emoções. Fingem ter emoções. Esse rapaz aí, o vereador, ele é um serial. Ele não é um serial killer. Ele não mata, mas ele é um serial. Se você observar, essa daí eu não sei quantas esposas que ele teve no mesmo perfil. Todas com a criança naquela idade. Por quê? Porque ele quer a criança naquela idade. Até uma vez, Lohan, alguém a semana passada, me disse, mas você não gostava da criança, por que não deixou com o pai? Sim. Porque ele gosta de torturar a criança. Ele gosta de torturar a criança. Ele não é que ele não gosta, ele gosta da criança, ele gosta de torturar a criança. Entendeu? Ele se casou com essa mulher porque queria o filho dela. Porque queria o filho dela. Se ela não tivesse o filho, ele ia deixar ela lá na escolinha que ela dava aula. Ele não ia colocar ele dentro do apartamento e arranjar um emprego de 16 mil reais ou 12 mil reais lá para ela, não. Ele fez isso porque queria o filho dela. E quando o filho dela ultrapassasse a idade, ele ia trocá-la e arranjar outra mulher com a criança também. Que foi o que ele disse lá para o pai da criança. Não sei se você viu a reportagem, viu para o pai da criança, onde ele disse, não se preocupe não, você faz outro. Olha, eu vou repetir. Ele chegou para o pai da criança, que estava lá chorando no enterro, estava lá chorando no enterro, e disse, não se preocupe, você faz outro. Você faz outra criança. Olha só, né? É interessante que o perverso psicopata, e um detalhe importante também,
nem todo psicopata, um perverso com essa característica sádica da psicopatia, às vezes ele não matou alguém ainda, né? Pode acontecer nós temos aí em nosso meio um psicopata que ainda não teve a experiência de matar ou praticar crueldades físicas, mas é alguém muito cruel psiquicamente falando. Nas relações dele, eles são cruéis com as pessoas. Com a maneira como eles aprisionam as pessoas, a maneira como eles... Por exemplo, uma situação como essa, uma situação de dor, uma situação de angústia, uma situação de luto, ele chega para o pai e diz, você faz outro. Então, isso é cruel. Então, uma característica interessante dos psicopatas é que eles, às vezes, tendem a deixar escapar crueldades emocionais ali. Chegam para a pessoa e maltratam a pessoa emocionalmente. Foi feito 2 perguntas aqui, deixa eu só encontrar elas, e aí vai ser interessante aqui para a gente escorrer. Deixa eu só ver se eu encontro. Acabei de ver a pergunta que foi feita. Eu achei interessante. Pronto, tá aqui. Rayana Camelo pergunta assim: boa noite. Diante do acontecido, maldade tamanha desse acontecimento, como o psicanalista consegue fazer a análise sem misturar as emoções? Como seria isso, doutor Jacques? Primeiro, o psicopata muito raramente vai procurar análise. Não vai no consultório procurar nada. Quem é que procura análise? Pessoas que estão em sofrimento. Pessoas que estão em sofrimento. Se ele for, ele vai para tentar manipular o psicanalista e obter algum ganho com isso. Quer dizer, ou a mãe, ou o pai, ou alguém da família está querendo que ele faça análise porque pensa que é outra coisa. Então, não, vai, eu faço análise, eu pago suas análises, eu faço isso, aquilo. Aí pode ser que ele vá para as análises. Mas ele vai tentar manipular um psicanalista. Tá certo? Primeiro porque ele vai olhar para a cara do psicanalista e vai pensar que o psicanalista... Ele vai pensar do psicanalista porque ele pensa todo mundo. Que é um bando de otário. Um bando de besta. Porque as pessoas que sentem, que choram, as pessoas que se emocionam, na cabeça do psicopata, eu vou utilizar um termo nordestino aqui. É uma bestalhada. Uhum. Entendeu? É uma pessoa, um bobo. Na cabeça dele é isso aqui. Então ele vai tentar chegar lá, como ele é inteligente, geralmente, vai deitar no divã ou sentar e vai tentar entender como é que compreende aqui dali e vai ver o que é que pode extrair daquilo e como é que pode utilizar. Tá certo? Se ele está querendo, por exemplo, ter algum ganho ali para que diga a mãe dele ou o pai que está evoluindo, ele vai manipular, ele vai criar histórias, ele vai fazer um monte de coisa e talvez o psicanalista, se tiver pouca experiência, início de carreira, talvez não identifique. Talvez não identifique. Entendeu? Então, essa manipulação toda. Tá certo? Então, para um psicanalista, para análise não vai. Quem procura o psicanalista é pessoas em sofrimento. É o neurótico, às vezes, o psicótico. Tá certo? Que está em sofrimento e quer ter um apoio. Tá certo? Ou o perverso em grau inicial, em grau muito pequeno, que aí ele começa a se angustiar um pouquinho com aquilo e quer saber se está na normalidade, se não está. E um perverso num grau muito pequeno. Tá certo? Num grau elevado, que já assumiu toda aquela maldade e sente prazer com aquilo, não. Muito interessante você ter tocado nesse último caso de perversão, porque há algum tempo atrás eu tive um paciente, né, adolescente ali, juventude, indo ali, caminhando para a sua maioridade,
E esse paciente, ele tinha fortes traços perversos. E ele estava nessa fase da angústia. Ele se angustiava Uhum. com seus próprios desejos, com o que ele desejava. E quando a análise começava a se aprofundar e tocar em alguns pontos importantes, era impressionante. Ele conseguia criar um outro sintoma. Por exemplo, vou trazer à tona aqui uma coisa que foi feita. Ele chegou em uma sessão e começou a relatar uma angústia ali, e que eu fui percebendo que aquilo ali me parecia muito decorado, muito. Teatral. A coisa ficou tão psicanalítica, mas tão psicanalítica que eu falei, de uma hora para outra, falei, tá errado. E quando eu fui ver, eu percebi que ele havia lido conteúdos psicanalíticos, ele havia. Ele, o que me impressionou foi ele ter se esforçado durante a semana para assistir alguns filmes que tinham terapeutas ali, psicanalistas, e ele chegou mesmo incorporado em um paciente que de fato tinha uma angústia, e aquilo ali me chamou muita atenção. Então, de fato, é uma coisa que tá ali muito presente no perverso, essa capacidade de manipulação, essa capacidade de persuasão. Ele, em nome do seu ganho egocêntrico, ele consegue se vestir de algumas roupagens para lhe ter ali nas mãos dele, né? Tem outra pergunta aqui, é do Julião Clepson. Boa noite, sou aluno de Pesqueira. Opa, coisa boa. Temos aluno aqui do CPM. Boa noite, sou aluno de Pesqueira. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre como analisar a mãe da criança. Olha, chegou em um ponto aqui curioso, porque antes de ontem para cá, tivemos algumas revelações, né? Algumas cartas que ela escreveu e que ela relata algumas coisas aí. Mas, doutor, com base no que temos, né? Com base no material que temos, como seria isso, essa resposta aí, uma resposta aí a essa pergunta do Julião? Veja só, a mãe é meio misteriosa nesse sentido. Uhum. Mas tem algumas características que demonstram também falta de empatia. Sim. Por exemplo, qualquer pessoa que perde alguém da família entra em estado de luto. Então, tem que passar o período do luto. Isso é quase involuntário. Ele fica triste. Ela no outro dia foi pro cabeleireiro. Segundo, tem uma conversa da empregada, da babá, com ela, não sei se vocês viram também, dizendo, olha, o vereador lá, seu Jairinho entrou no quarto com ele, e tá aí, isso aqui, ligou o som alto e tá com isso, ele depois se encostou em mim, tudo. E a preocupação dela foi isso, eita, porque coitado do meu filho. Olha, veja só, pessoal, qualquer mãe, eu não vou dizer nem mãe, qualquer ser humano, se vê uma criança sendo agredida, a tendência é o quê? Defender. Entendeu? Claro que ela pode inventar desculpa que prestar financeiramente dele ou ela, sei lá. Eu não sei que desculpas ela vai inventar para isso. Mas o fato é que ela era mãe. E podia ter agido. Poderia ter agido. Isso é uma coisa de instinto materno. E proteção à cria. Né? Proteção à cria. Eu vou colocar não somente o ser humano, agora vou botar nos mamíferos. Uhum. Os mamíferos. Você chega perto de uma gata com os gatinhos.
O que é que a gata faz? Ela está ainda frágil porque ela acabou de parir. Mas ela automaticamente vai em defesa do seu filhote. Tá certo? Os cães também fazem a mesma coisa. Qualquer animal na natureza faz isso. Tá certo? Mas a preocupação dela nunca foi isso, essa. Foi. Coitado do meu filho, só disse isso, mas permaneceu. Deixava isso, ela sabia. Depois foi fazer o cabelo, foi pro cabeleireiro no outro dia do enterro. Protegeu o cara, que ela mentiu, protegendo. Tá certo? Então, sem acreditar um julgamento sobre isso, eu não vi essas cartas, essas coisas. Tá falando, não acompanhei essas cartas, não sei o que é que tem nelas, mas pelo que a gente viu até agora, para deixar a situação dela muito boa, para não dizer que ela também é uma perversa, tá certo? Para não dizer que ela é uma perversa também, nós podemos dizer que ela sofre de uma parafilia chamada hibristofilia, que é a pessoa que se apaixona por criminosos. A mulher que se apaixona por criminosos. Quer dizer, você pode dar todo o cara mais perfeito para ela. Ela vai querer um criminoso. Ela tem prazer em ser vítima de um criminoso. Entendeu? Então, essa parafilia, tá certo? Que já é identificada, tudo. Ela pode ser, estou supondo, tá, para deixar a situação dela boa. Porque se não for isso, diremos que no mínimo ela é cúmplice, tá certo? Ela é tipo daquela pessoa que mata a criança junto com o marido, depois enterra e chama a polícia para investigar e fica chorando, dizendo, cadê meu filho? Onde está meu filho? Onde é que está meu filho? Sim. Essas cartas, elas agora elas levam a entender, e assim, ainda é muito cedo, né, para assumir essa nova versão que ela está dando. Ela agora disse que ela era vítima de um relacionamento abusivo. As cartas agora estão endereçando a situação para isso, né? Então, realmente é algo aí a ser observado daqui em diante, porque há muitas possibilidades, né? Inclusive as principais, que são essas que o Jacques está trazendo aqui. Foi feita outra pergunta. Só brincando um pouquinho com a tragédia, mas bem só. O relacionamento abusivo, que sai de 4 mil reais para 16 mil reais, que a primeira coisa que ele fez foi tirá-la da sala de aula, que era a professora, e colocar para que ela fique lá à disposição do tribunal de alguma coisa, onde o salário dela foi lá para 12 ou 16, eu ainda estou com dúvida se foi 12 ou 16. Mas aumentou muito. Então ela tinha um ganho, e um ganho altíssimo com isso. Tá certo? Talvez a preocupação dela fosse agora, e quando perdeu o filho, ele iria deixá-la. Tá certo? Iria deixá-la. A situação é essa. Sim. Porque ele estava com ela só pela criança. Só pela criança. O prazer dele não era fazer sexo com ela. O prazer dele era torturar a criança. E olhe lá se não tinha abuso também, viu? Porque não foi feito os exames, todos os exames. Foi feito só de lesão. Viu machucados em toda a cabeça, o fígado arrebentado, um fígado arrebentado. E você sabe que para arrebentar um fígado é muita pancada, muito sangue abdominal, Quer dizer, tinha lesões em todo o corpo e nos órgãos internos. Quer dizer, não era de hoje que ele estava sendo espancado, ele estava sendo espancado há muito tempo. Esse menino. Então, ela era cúmplice. Ela sabia do espancamento, mas ela preferiu os 16 mil reais. Ela vendeu o filho dela. Eu estou falando em tese do que a gente está vendo. Ela vendeu o filho dela. Porque veja só, pessoal, a gente não pode começar a fazer concessões
há muita coisa. Há muita coisa. Porque as pessoas têm capacidade de agir. Uma coisa é você estar num relacionamento abusivo e estar sofrendo ali naquele relacionamento tentando reagir. Outra coisa é você estar num relacionamento abusivo, onde você está num apartamento de luxo, onde você está ganhando R$16 na conta todo mês, tá certo? Onde você está indo para o cabeleireiro e está tirando selfie na delegacia. Tirando selfie na delegacia. Coisa bem narcisista, né? A selfie tem que estar presente ali. Muito bem. Os psicopatas são narcisistas. Narcisistas. Não são narcisistas. Eles acham que todo mundo cai no golpe deles. Eu acho que ninguém nunca faz. Ele é capaz de... O psicopata, ele pratica um assalto e depois vai lá olhar a polícia investigar. Gozando, e eu estou falando do ponto de vista lacaniano, do gozo, né, o gozo perverso, de ver os otários investigando e ele saber que foi ele que fez, tá certo? E depois rindo das pessoas, tá certo? E muitas vezes chega a um tal nível que ele pratica tantas vezes o crime que ele chega e diz que praticou. Diz, ó, ninguém está conseguindo me pegar, eu vou me entregar. Para ver se vocês entendem que foi eu que fiz. Quer dizer, isso é uma questão narcísica. Quer dizer, foi eu que passei a perna em todos. Né? Eu passei a perna em todos. Entendeu? Chega a um cúmulo disso aqui. Por isso que é a loucura lúcida. Não perde o contato com a realidade, sabe como as pessoas funcionam, mas eles têm prazer naquilo. Tá certo? E se ninguém descobrir, ele vai ter que contar. Né? Muito interessante esse termo, né? É a loucura lúcida. Muito interessante. Olha, o Adelson Almeida da Costa, ele disse: boa noite, sou de Dom Inocêncio, Piauí. Gostaria de saber se o psicopata já nasce com esse distúrbio ou é algo adquirido na infância? E se os pais perceberem a tempo, tem reversão? Boa pergunta, né? Boa pergunta. Veja só. Primeiro que é difícil estudar o psicopata, tá certo? Porque foi estudar aqueles que foram presos, e aí faz estudo sobre eles, sobre os relatos, tá certo? Mas é muito difícil estudar. Veja só, a maior tendência hoje das pessoas é que o psicopata, não perverso, estou falando do psicopata, que é o último grau da perversão, tá certo? Já tem características biológicas, quer dizer, transmitidos biologicamente. É transmitido biologicamente. Então, esse é um dos pontos, tá certo? Que existe essa herança genética, tá certo? Mas eu acredito também, e aí é uma opinião puramente pessoal, tá certo? Que dependendo do ambiente, também pode-se criar perversões para chegar a uma psicopatia. Tá certo? É como a história do chipzinho que eu coloquei. Isso quer dizer, a forma como você passou pelo Édipo também pode levar você a uma perversão. Essa perversão pode levar você a um grau cada vez mais avançado e você chegar a um grau de psicopatia. Tá certo? Quer dizer, isso aqui. Mas, hoje, pela psiquiatria, é genético. Okay. Assim, deixa eu fazer se você não tiver nenhuma pergunta a mais, Lohan, agora, uma observação. Eu vou dizer uma coisa que parece horrorosa aqui, viu? Mas os psicopatas também são necessários à sociedade. Entendeu? Eu vou pegar uma frase de Churchill, que ele disse, uma vez com a secretária dele, ele disse: eu venci Hitler. Você acha que uma pessoa boa poderia vencer Hitler? Entendeu? Você acha que uma pessoa boa poderia vencer Hitler? Pessoas boas se escondem. Eles não vão à guerra. Quem cortou a cabeça do Lampião, no mínimo, tinha um grau de psicopatia.
Entendeu? No mínimo tinha um grau, no mínimo. Não estou dizendo que era psicopata, pelo amor de Deus. Não vou dizer que eu espalhei que o cara que matou o Lampião era psicopata, não. Mas no mínimo ele precisaria ter um grau de psicopatia. Uma pessoa que não tivesse um grau de psicopatia não prenderia Lampião. Porque não faria as torturas para as pessoas entregarem. Não utilizaria de meios escusos. Compreendeu? Para pegar, quer dizer, para pegar um psicopata, né, para pegar um psicopata, olha, os fãs de Lampião vai me odiar agora, mas para pegar um psicopata, precisaria de outro psicopata, entendeu? Precisaria de outro psicopata. Então, na guerra, você vai precisar de psicopata. Para enfrentar determinados graus de bandidagem, você vai precisar de psicopatas. Entendeu? O psicopata que está do lado certo, o Dexter. Você daquele seriado Dexter, né, que matava os criminosos. Então, o psicopata que bota lá, que é o cão feroz que vai para a guerra. Entendeu? Interessaria isso. Existe mesmo, né, um grau de perversão, né, onde, e aqui no campo da psicopatia, onde eles são meio que aliados à justiça, né? Por exemplo, para quem... Uma vez alguém me perguntou assim, né? Que eu sou teólogo, então alguém, certa feita, me perguntou: tinha psicopata na Bíblia? Você já vê psicopata na Bíblia? Eu falei: eu vou falar de um que escreveu 13 epístolas. Paulo. Né? Paulo, ele era um religioso bem rígido antes de ter aquele encontro ali antes de ter a sua experiência religiosa. Ele era um religioso que seguia ali uma seita judaica e ele perseguia cristãos, matava cristãos. Há relatos históricos de que ele arrastava mulheres em praça pública. Ele era mesmo perverso em nome de Deus. Diga-se de passagem. Então, existem alguns perversos que eles se aliam a... Eles querem dizer que o que eles